Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, né? YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like aí, caso goste do conteúdo. Bom, vamos falar um pouco aí do que houve ontem em São Januário, né? Primeiramente, a gente tem que balizar algumas situações, né? O Botafogo sempre disse que fechamento do Vasco, que tem um bom relacionamento, não há briga entre as torcidas. Vou usar a palavra fechamento aqui de novo, porque é assim com o Botafogo no Rio de Janeiro, com o Palmeiras em São Paulo, com o Galo em Minas, com o Coxa em Curitiba, com o Bahia na Bahia e com o Grêmio no Sul, né? Esses são aí os fechamentos da torcida do Vasco. E sempre que o Vasco vai lá, nesses lugares, ele respeita para ser respeitado. O que o torcedor do Botafogo fez ontem em São Januário não é respeito, é vandalismo, é canalice. Alguns torcedores do Botafogo, para deixar bem frisado isso aí, tá? Alguns torcedores do Botafogo colocaram a camisa do Botafogo no nosso almirante, um símbolo do Vasco, que não pode ser sacaneado, que não pode ser motivo de brincadeira, né? Então colocaram a camisa do Botafogo, a bonita camisa do Botafogo, no nosso almirante, no nosso símbolo. Não, é errado, desrespeito. E no final, houve aquele quebra-quebra todo, que também já houve isso aí com a própria torcida do Vasco, mas o Botafogo, através de alguns torcedores, ou alguns torcedores, manchando o Botafogo, fizeram aí de respeito ao Vasco, ao seu símbolo, de respeito ao clube, de respeito ao estádio do Vasco, né? Com esse quebra-quebra aí, né? E se dizem amigos do Vasco, né? Isso aí é por conta de um fenômeno chamado Fluminense e Botafogo melhora. Botafogo e Fluminense começaram a melhorar um pouquinho, e aí começaram a querer colocar o Vasco para baixo, né? O Vasco sempre foi multicampeão, estamos há um tempo aí grande sem ganhar títulos importantes, e aí o Fluminense ganhou agora o seu único título importante da sua história, que é a Libertadores, e o Botafogo aí estava às beiras de ganhar o Brasileirão disparado, né? Com youtubers botafoguenses, com youtubers tricolores sacaneando a gente, blá blá blá, e aí acontece isso. O Prazeres, é um bobão aí, um bobalhão, alguma coisa Prazeres, né? Tá em crise, chama o Vasco, não sei o quê. O presidente do Fluminense, né? O Vasco não é mais um time agora, é uma sociedade falida, uma massa falida, não sei o quê, desrespeitando a torcida, o clube, né? E há amigos em comum entre Flamengo, tricolores, vascaínos botafoguenses, vascaínos e flamenguistas, né? Ontem mesmo estava na praia, trocando ideia com um flamenguista. Não tem briga aqui não é São Paulo, aqui não é Minas, aqui não é Sul, que os caras são inimigos mortais. Meu lema, né? Adversários e não inimigos. Então fica essa reclamação aí, patente ao Botafogo, alguns torcedores do Botafogo, alguns idiotas do Botafogo, tanto por vilipendiar nosso símbolo lá, tanto por quebra-quebra no nosso estádio, né? Fomos lá jogar no tapetinho e não quebramos nada. Tratamos o estádio como se fosse nosso. E o Botafogo vem agora e dá uma dessa aí, né? Não adianta, não é sacanear o Vasco. Eu vou ser campeão brasileiro, eu tô com 15 pontos na frente, vou sacanear e tal.
o próprio Tricolor, não, ganhei Libertadores agora, eu já passei o Vasco, nunca serão, nunca passarão, né? Até porque um jogou a Série C, quando você joga a Série C, você se mancha muito mais que jogar a Série B, você foi para a Série C e não jogou a B, foi direto para A, né? Isso é uma mancha, 2 manchas no Tricolor, e no Botafoguense nunca vai chegar aos pés do Vasco, né? Vi até uma brincadeira na televisão, o cara falando assim, quando ele não joga bem, o Botafogo não ganha. Aí o cara, quem? Tiquinho? Não, Garrincha. Brincando aí que o Botafogo não é um time que tem muitos ídolos, né? Como o Vasco tem, né? Em profusão. Bom, então fica esse recado aí para a patética participação da torcida, de alguns torcedores do Botafogo no nosso estádio, né? Quebra-quebra. E vai ter punição. Espero que vocês arquem aí com todas as despesas e prejuízos que vocês impingiram ao nosso estádio, ao nosso belíssimo estádio centenário, de um clube centenário, né? Bom, Medel e Gabriel Peck aí, por conta de convocações, seleção brasileira e seleção chilena, podem ficar de fora de alguns jogos aí. Então nada mais importante que o Vasco atuar junto à CBF para impedir que o Peck e que o Medel sejam convocados, ou melhor, sejam convocados não que eles já foram, ou vão ser, sejam dispensados pelo Vasco para esses jogos aí de merda. Estamos no final de Brasileiro. A partir de domingo, se Deus quiser, o Vasco vai ganhar o América Mineiro e vão restar 5 partidas. E o Vasco aí precisando de 5 pontos em 5 partidas, né? Se alguém me dissesse assim agora, quer ganhar do América e empatar os 5 últimos jogos? Quero. Mas a vida não é assim, né? Não temos aqui um gênio da lâmpada. Então, Medel, Gabriel Peck, Vasco tem que agir através do seu CEO, o fantasma da ópera, o CEO do Vasco, que aparece menos do que o Luiz Melo, para impedir isso aí, né? Bom, uma outra vergonha aqui, essa por conta da SAF, né, e da diretoria omissa que não pressionou, é o Paulinho agora, que era nosso cria, foi lá para fora, Bayer Leverkusen, salvo engano, e contando aí por que ele veio para o Galo, como que ele veio para o Galo, né? Primeiramente, Rodrigo Caetano passou a conversa nele, o competente Rodrigo Caetano, e depois o Vasco não quis sentar à mesa para conversar com ele sobre dinheiro, blá 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 blá. E o Vasco mal das pernas, né? O pessoal começando a reclamar, querendo quebrar tudo. Tira o Luiz Melo e contrata o Payet, que não vou comparar aqui nada, só vou dizer o seguinte: daria para pagar o que o Paulinho recebe no Galo, que não chega a 1 milhão, segundo aí a fontes fidedignas que eu tenho. Não chegaria a 1 milhão. E o Payet não é menor que 1,3 milhão ao mês. Então, tá aí a incompetência nossa, né? Inclusive, a incompetência ela é gritante, porque contra o Botafogo só veio o nosso banco para frente. A gente não tinha ninguém, né? Tinha o Alex Teixeira e o Jair. Pelo amor de Deus. Não são jogadores para mudar um jogo. Notadamente o Alex Teixeira, que é atacante, mas o Jair é o cara que não vai mudar o jogo. Ele organiza, mas mudar um jogo difícil, né? Bom, mais um recadinho aqui pro tal do Prazeres, né? Não esquecendo que você é um bobão, né? Para você ficar quietinho aí, tá? E vou encerrar por aqui, já convidando os senhores para o meu próximo vídeo, que vou subir daqui a pouco, falando sobre o Pedrinho, o candidato que quer ser presidente do Vasco, né? Falando sobre o Pedrinho. Vasco e outro também sobre tabela, né? Já deixei aqui um spoiler dos outros vídeos aí, tá? Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.